Existem pessoas que elas atingem um lugar na vida, sabe, de destaque, de autoridade, de projeção, né, de mídia, de televisão, de rede social. E pessoas de Deus, elas são de Deus, cara. Mas elas atingem esse lugar tão alto, que às vezes eu olho para essas pessoas e eu pergunto assim, quem é que vai pastorear essas pessoas? Quem será o pastor dessas pessoas? Porque elas atingiram um lugar tão grande, mas tão alto, e elas têm tanta capacidade, entre aspas, tanto potencial, entre aspas, que elas não se sujeitam a ninguém, cara. Elas estão fazendo o que elas querem, estão falando o que elas querem, do jeito que elas querem, influenciando pessoas com esses valores, com esses padrões pessoais delas, que está errado. Eu estou falando no meio exclusivo que é a igreja. Um pastor, um líder de uma igreja que consegue um destaque, né, nas redes sociais, no YouTube, na televisão, o padrão dele de influência é esse aqui. Se a minha expressão de influência quebrar esse padrão, não estou falando quebrar, não vou nem falar quebrar, se marcar de uma forma diferente esse padrão, está errado, é nocivo, é prejudicial. Quando nós falamos de fé, Bíblia, Jesus, Deus, doutrina, teologia, deixa eu dizer uma coisa, é absoluto esse assunto. Então tem muita gente boa, muita gente bonita por aí, mas que não são maduros para estarem nos ambientes que eles estão. Eles estão falando de algumas coisas que eles não conhecem, não experimentaram, não amadureceram. E isso é muito perigoso, sabe? Mas sabe o que está acontecendo, ô John? Sabe o que está acontecendo, Jeff? Porque eles não têm pastores. Quem que vai pastorear o tal pessoa que já está lá com alguns milhões de views no YouTube, milhões de curtidas no Facebook? Quem vai pastorear essa pessoa? Fala pra mim. Deixa eu dizer uma coisa, um princípio de pastoreio, sabe qual é? Se submeter. Eu tenho um pastor que mete o dedo no meu nariz, velho. E aí? Que manda em mim. E diz, Clodoaldo, eu não quero que você faça isso. O que eu vou fazer? Amém. Ah, mas e se você não concordar, Clodoaldo? E quem disse que eu tenho que concordar? Se eu decidir, se eu o elegi para ser o meu pastor, porque não é pastor que escolhe ovelha, é a ovelha que escolhe o pastor. Eu o elegi para ser o meu pastor, é porque eu acredito que ele vai me dar destino, não é? Então, se ele vai me dar destino, eu tenho que ficar tranquilo debaixo do conselho dele, mesmo que o meu status quo, mesmo que o meu modelo atual não concorde com o que ele está falando. Porque o dia que eu discordar dele, então eu não posso ter mais como meu pastor. Mas e qual é o limite para manipulação nesse caso? Porque a gente tem casos de pastores que manipulam de forma efetiva. Ah, mas deixa eu dizer uma coisa. Para mim fazer uma eleição dessa, eu tenho que conhecer o caráter de quem eu escolhi, né? Porque tem um detalhe, já. Qual é a diferença de manipulação e persuasão? As ferramentas, as técnicas, as habilidades de quem persuade são as mesmas técnicas, habilidades de quem manipula. A diferença é o caráter. É o caráter. Então, se você quer ter um pastor para te dar destino, conheça o caráter dele. Eu conheço o caráter do meu pastor, vocês conhecem o meu pastor. Pastor José Rodrigues. É um homem comum, é um homem que tem as suas falhas, tem os seus erros, mas que tem um caráter que não temos que falar do caráter dele. Então conheço o caráter da pessoa que vai ser pastoreado. Agora, tem muita gente que está escolhendo para ser pastoreado por celebridade, ué. Aí segura a onda, velho. Quer ser pastoreado por celebridade? Então pronto, segura a onda. Agora, você quer ser pastoreado de uma forma integral, de uma forma completa, bíblica, madura, saudável, conheça o caráter familiar dessa pessoa, caráter conjugal dessa pessoa, que são coisas diferentes, né? Caráter conjugal e caráter familiar são coisas diferentes. Conheço o caráter conjugal dessa pessoa, o caráter familiar dessa pessoa, conheço o caráter ministerial dessa pessoa, conheça o caráter financeiro dessa pessoa, como é que ele lida com o dinheiro, qual é a visão dele de dinheiro, como é que ele se comporta diante do dinheiro. Conheça o caráter relacional, ele respeita as pessoas? Simples, ué. Eu quero ter um pastor que me dá destino. A palavra de Deus diz que Jesus é o sumo pastor. Ou seja, ele é o pastor de todos os pastores. Porque o caráter dele dá essa integridade. Mas nós temos que ser pastoreados por pessoas também. Por que tem esse monte... Gente, vamos lá. Por que tem esse monte de desigrejado aí? Hoje, a quantidade de desigrejados, a população dos desigrejados é maior do que a população de cristãos evangélicos no Brasil. Ué. E alguém já parou para se perguntar e fazer uma autocrítica honesta? Por que isso acontece? Porque nós pastores erramos com eles. Porque nós pastores falhamos com eles. Ah, mas são rebeldes e tudo. Deixa eu dizer uma coisa, ninguém nasce rebelde. Um rebelde, você forma ele. Você gera um coração rebelde. O camarada aceita Jesus, se converte, vem para a igreja para ser amado, vem para a igreja para aprender a palavra de Deus e alguma coisa dá errada no processo. Eu não estou tirando a responsabilidade dele não, mas deixa eu dizer, o comissionamento é meu. Tem um texto que está muito na minha cabeça nos últimos tempos.
1 Tessalonicenses 2,4. O Senhor me aprovou para pregar o Evangelho. Então eu sou aprovado por Deus para pregar o Evangelho. E quando eu digo, quando o texto diz o Evangelho, quando Paulo diz o Evangelho, ele não está falando do trabalho de pregar, ele está falando da integridade do Evangelho. É pregar o Evangelho. Isso aqui custa, cara. A vida de um pastor é uma vida muito dura, sofrida. E ser pastor hoje, ouça, ser pastor hoje é muito mais difícil do que ser pastor há 10 anos atrás. Porque há 10 anos atrás não tinha isso aqui, ó. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Telegram, não tinha Instagram. Antigamente, você chegava na igreja, os problemas da congregação, você começava a saber no domingo, nos dias de culto, e fazia agendamento para aconselhamento pastoral, gabinete durante a semana, correto? Hoje, você não precisa esperar o culto para você saber os problemas. Hoje, você recebe 10, 15, 20 problemas de uma vez só no seu celular, pelo WhatsApp. É ou não é assim? Já parou para pensar a carga de desgaste emocional que isso aqui está gerando na vida dos pastores? Não é fácil ser pastor. Ser pastor não é ter uma publicação legal, não é ter uma agência, né? Vamos lá, ter uma agência que cuida do seu marketing digital legal e que coloca lá os posts das suas frases, que publica os seus vídeos, muito top. Nós fazemos isso, mas com responsabilidade. Nós não fazemos isso por destino, nós fazemos isso para cumprir o propósito, que é pregar o Evangelho. Mas ser pastor não é ter postagem bonita no Facebook e no Instagram. Ser pastor, cara, é amar as pessoas e dar destino para elas. Qual é o destino? Qual é o destino que um pastor tem que dar para as pessoas? Apocalipse 21:7. Esse é o destino. Então qualquer coisa que fuja disso, está errado. Agora, poxa, essa população de desigrejados aí, são pessoas feridas, ou não são? Que estão pecando. Elas estão pecando estando fora da igreja. Olha só, elas amam a Jesus, elas confiam e temem na palavra, só que, por outro lado, elas vivem o contraditório. Porque Hebreus 10:25 diz aqui, diz o quê? Não deixe de congregar como é costume de alguns. Então, congregar é uma obrigação, é um mandamento. Mas eles estão lá por quê? Porque eu, como pastor, feri ela, machuquei ela, errei com ela. Não tratei ela com respeito, com maturidade nas escrituras. Sabe por que tem muita gente que erra? Porque elas não são discipuladas, cara. Tem muita gente errando aí porque eu, como pastor, não discipulo. Porque quando você discipula, você dá chance para ela mudar. Pastor é bom, sabe para quê? Para disciplinar as pessoas. Para esculachar, para dar rala, colocar de banco, excluir da igreja. Pastor é fera para isso. Para usar o púlpito, para acusar as pessoas. Então, pastor é bom para disciplinar, mas não é bom para discipular. Deixa eu dizer uma coisa, quem disciplina sem antes discipular, está pecando. Eu não tenho autoridade para disciplinar ninguém que eu não discipulei antes. Eu tenho que ensinar antes, não tenho? E quais são os pilares que o senhor acha do discipulado? Alguns rápidos assim. Caráter. Caráter. É o principal pilar no discipulado. Você tem que trabalhar o caráter das pessoas. Deus fez isso com Israel. Israel estava no Egito mais de 400 anos. A cultura do Egito estava neles. Cultura política, cultura social, cultura moral, cultura espiritual. Não estava tudo isso dentro de Israel? Aí Deus diz para eles, vou dar para vocês a terra de Canaã. O povo, vamos para a terra de Canaã. No começo da caminhada já viu os problemas que deu. Problema de caráter. Qual foi a primeira parada deles? Monte Sinai. Moisés, sobe que agora eu vou te dar eu vou te dar um compêndio agora de regras, para que o meu povo saiba como se relacionar comigo para poder dar o que eu quero dar. Porque se eles não modularem a consciência deles no padrão do que eu quero, eles não vão entrar. Ou não foi isso? É caráter, cara. A lei tem valores, a lei tem leis morais, tem leis religiosas, tem leis de saúde, mas para regular o comportamento. Esse é o fundamento, regular o comportamento das pessoas, ué. Discipulado, sabe o que é discipulado? Vamos definir de uma boa forma discipulado? Discipulado é você colocar um modelo nas pessoas. Qual o modelo? De Cristo. E essas igrejas que falam da graça, e do discipulado na graça, existe algum paralelo? O senhor acha que existe alguma... Isso é maldade sua. Isso é maldade sua. Isso é maldade sua, não é maldade sua, mas eu concordo com você, eu concordo com a sua insinuação. Eu não vou aprofundar nesse assunto, não, mas eu só vou dizer uma coisa, a graça não é de graça, tá? Simples. A graça não é de graça. A começar, o preço para ela se manifestar em nós foi um alto preço naquela cruz. Ela não é de graça. As Escrituras dizem, nós somos comprados por quê? Por um alto preço. Então a graça não é de graça. Então é o seguinte, a graça vai alcançar homens e mulheres que estiverem dispostos a se comportar com o que esse livro aqui diz, ó.
Deus é um Deus recíproco. Você vai encontrar nas Escrituras várias vezes, se fizerdes, se cumprirdes, se obedecerdes. Ué, a graça não anula esse caráter de Deus, não. A graça, ela se encontra com homens e mulheres que concordaram com quem ele quer. Aí pronto, você é alvo dela. Agora, discorda desse livro. A graça não contraria preceitos, princípios, que são eternos, não contraria. Agora, tem uma discussão aí sobre graça que está amenizando o discurso, né? Está fazendo o evangelho. Deixa eu dizer uma coisa, esse evangelho, ele nunca foi, não é e nunca será light, leve. Não é leve. O evangelho, ele é constrangedor, ele é perturbador, ele é instigante. Por quê? Porque contraria o status quo do homem atual, minha vida comum. Ah, eu estou casado, quero me separar. Aí vem o evangelho e diz o seguinte, Deus odeia o divórcio. Ah, isso perturba ou me conforta? Revire do jeito que você quiser, está escrito. Deus odeia o divórcio, querido. Malaquias 2,16, velho. Aí vamos dar uma ajeitada. Vamos dar uma ajeitada. Não. Eu não quero discutir calvinismo, eu não quero discutir arminianismo, eu não quero discutir graça, porque no final das contas, quando você olha para povos não alcançados, quando você olha para a África, quando você olha para a Somália, quando você olha para a Ásia e tem uma multidão lá de gente que não conhece Jesus, todas essas discussões aqui não valem nada. Só que a gente está perdendo tempo com essas discussões, não discipulamos pessoas, não treinamos pessoas, não construímos valores e não estamos cumprindo a nossa missão. Aí pronto, tá bonito. Ah, tem que discipular. Quando você discipula, você ganha autoridade para disciplinar. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Quando algumas pessoas me procuram, né? Eu não vou ser aqui ufanista dizendo que muita gente me procura. Porque às vezes as pessoas querem dizer, não, algumas pessoas me procuram. Para alguns, 10 é muita gente, para alguns, 1000 é muita gente, para alguns, 10.000 é pouca gente. Algumas pessoas me procuram pedindo pastoreamento, pastores, falando de pastores e líderes, pastoreamento, mentoria, paternidade, que é um princípio espiritual, né? Mas não é o nosso assunto hoje. Quando eles me procuram, sabe qual é a minha fala? Eu digo assim, queridão, que bom que você percebeu que pode ter alguma coisa em mim que te abençoa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar caminhando junto, sem nenhuma formalização de vínculo, ou melhor, de aliança. Sabe por quê? Porque quando nós caminharmos juntos, nós vamos delimitar as alianças que nós vamos caminhar sobre ela. E é essa aliança que vai me permitir ir até onde você quer que eu chegue. Tem gente, Jeff, que é o seguinte, ele quer que eu seja pastor dele, mas na cabeça dele ele só quer que eu seja um discipulador. Se eu ultrapassar esse limite, eu vou ferir ele, cara. Tem pessoas que falam assim, olha, eu queria que você fosse o meu pai ministerial. Eu acho até bonito isso, né? Eu me sinto com 300 anos de idade quando alguém fala isso, né? Mas na verdade ele não quer um pai ministerial, não. Sabe o que ele quer? Ele quer um mentor só. Ele só está olhando para o meu resultado e quer ter um resultado igual. Ele só está olhando para aquilo que eu conquistei e quer conquistar igual. Você entendeu? Então ele tem uma fala na boca que não é expectativa do coração. Então, pessoa, por exemplo, eu fiz foi veiculado, né? Nós fizemos um vídeo aí esses dias atrás sobre um moço, né, que tem muita influência no mercado digital, no meio digital, que ele é excelente no material dele, ele é top. Mas ele numa igreja usou uma frase infeliz, cara. Que não combina não combina com a proposta do meio que ele estava falando. E agora o mais escandaloso é que um monte de pastor deu risada do que falou, né? Que ele falou. Falou lá uma frase, tem muita gente que te persegue, que te acusa, olha, faz o seguinte, essas pessoas você manda ela, pim, em nome de Jesus. Que absurdo, cara. Se uma pessoa dessa me procurar, vamos supor que ela entendesse que precisa de ajuda nesse sentido. Ela precisa de pastoreio. Esse moço ele precisa de ser assim, eu não estou dizendo que ele não tenha pastor, não é isso. Mas ele precisa ser pastoreado, ele precisa de alguém que senta na frente dele e fala assim, filhão, você está errado, você não pode fazer assim. Você está falando para um universo de muita gente. Tem muito jovem que não tem estrutura espiritual, não tem conhecimento das escrituras que está te ouvindo. Se você como um influenciador, né? Você hoje é um influenciador digital, você coloca esse modelo para ele absorve. Não, influencia pelas escrituras. As escrituras, deixa eu falar sobre isso, John, as escrituras ela é contemporânea, sempre foi contemporânea. A Bíblia fala para a geração de hoje, para a geração de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, de 500 anos atrás, de 1000 anos atrás, porque o que está por detrás do que está escrito aqui é vida de Deus. Então, eu diria para ele, vamos supor que esse moço me procurasse para me discipular ele, mentorear ele, seja o que for, se aconselhar, um conselho. Primeira coisa que eu falaria para ele é o seguinte, você vai estar pronto para me ouvir? Segundo, você está pronto para me ouvir sem se justificar? Terceiro, você está pronto para me ouvir sem se justificar e caminhar debaixo do conselho?
Se ele disser não, eu vou dizer, então beleza, vamos ser só amigos, vamos tomar um refrigerante aqui, vamos contar algumas histórias em comum e vamos embora para nossa casa. Senão vamos perder tempo. Eu vou perder meu tempo, ele vai perder o tempo dele. Tem que ouvir. Quem não está pronto para ouvir, não está pronto para aprender. Não pode se justificar, porque quem se justifica não muda, cara. E que não segue conselho significa que está acima do bem e do mal. Simples.